aquela rodovia federal rumo à capital. Certo, eu andei uns 6 para 7 quilômetros, e andando ali eu ouvi um barulho muito grande. Parei o carro para ver o que havia acontecido. Quando eu abri a porta, parecia que alguém tinha enfiado uma lança no tanque de combustível, criou um buraco muito grande, aquela gasolina jorrando entre a rodovia. Eu vendo aquilo, eu não sabia o que fazer, olhei assim do alto, voltei a abaixar a cabeça, e ali novamente segurado na porta daquele veículo, eu fiz uma outra oração. Senhor, olha a minha situação, a esposa chegando, eu preciso ir para a capital, a última condição, meu último dinheiro, valor para a gasolina eu coloquei, agora a gasolina indo embora, o que eu faço? O senhor volta para o carro, vai buscar a tua esposa, que hoje é dia de eu fazer uma grande obra e criar um grande milagre. Aí ainda na oração, eu falei, Senhor, mas e a gasolina? Eu faço o milagre e multiplico até a gasolina. Irmãos, não tinha como pedir para alguém arrumar. Voltei para o carro, fechei a porta, dei partida, peguei a rodovia novamente, olhava no retrovisor, aquela gasolina jorrando, nós marcando toda a rodovia. Andei por volta de mais uns 6, 7 quilômetros, um outro barulho muito grande, olhei no retrovisor, era uma van, vou falar no nosso linguajar, uma viatura, irmãos, de policiais federais irlandeses, comandantes, que depois eu fui vir a saber, que estavam também indo para a capital, numa festa de confraternização, com o giroflex, a luz acendida, dando sinal para mim parar. Quando eu parei o carro, desceu um comandante muito alto, já estava, irmãos, com um tom de voz um pouco agressiva, e ele, um pouco enérgico, deu sinal, ele desceu, chegou até a porta do carro e falou, senhor, por favor, desce do carro, documento do veículo, carteira de habilitação, esse veículo não tem condição de percorrer o caminho, nós vamos ter que ligar para o guincho, porque se passar alguém, uma bituca de cigarro, foi o que ele disse, ou um palito de fósforo, vai incendiar toda a rodovia, por favor, senhor, desce, pediu o documento do carro, eu dei, nós dei o documento para ele olhou, e falou, mas o documento está vencido, eu falei, está vencido. A carteira de habilitação, quando ele pegou, ele olhava para a carteira, olhava para mim, disse, essa carteira está aqui, que a nacionalidade é brasileira. O senhor é brasileiro? Eu falei, sou brasileiro. Ele disse assim, brasileiro, para residir na Europa ou na Irlanda, tem que ter o passaporte europeu ou ter o visto irlandês. Qual dos dois o senhor tem para estar residindo aqui? Irmãos, na hora, eu lembrei das últimas palavras da pregação. Então, somente fale a verdade, e a verdade vos libertará. Eu olhei bem dentro do olho daquele comandante, o senhor me visitando, eu disse, senhor comandante, eu não tenho nem o passaporte europeu, e tampouco o visto irlandês para estar aqui, mas estou nesse país pela obra de Deus, e fui congregar domingo, e domingo pela palavra, o Senhor falou que hoje era dia dele criar uma grande obra e nos dar um grande milagre. Irmãos, passei para ele e falei, olha, em Jesus eu também acredito, mas então se acerta com esse teu Deus, porque hoje não vai ter obra e hoje também eu não creio que vai haver milagre, porque o carro do Senhor vai ser guinchado, e deu um sinal, desceu mais 2 comandantes fardados, com medalhas no peito, e falou assim, o carro vai ser guinchado, e um dos comandantes vai ligar agora para a capital, para a migração. Se tiver vaga no avião que está chegando do Brasil, o senhor nesse avião vai ser deportado. Todavia, nós vamos algemar o senhor de pé, irmãos, e vamos prendê-lo no presídio, e quando tiver vaga, então o senhor volta ao Brasil. Deu sinal, desceu mais 2 comandantes, um pegou os dados do veículo, começou a ligar para o guincho, o outro pegou meu passaporte, era a única coisa que eu tinha, pegou os dados, o número do passaporte, começou a ligar para a imigração da capital, e dizia os dados, dizia a vaga, a mensatura, e assim se foi aquele comandante entre os dois, um ligando para um lado, outro ligando para o outro, eu na frente dele, atrás dele um arranco muito alto, foi anoitecendo, os carros passando na rodovia, e pela segunda vez eu fui tentar falar com ele, ele disse, meu senhor, não tem mais conversa, o carro vai ser guinchado, e o senhor vai ser deportado. Irmãos, na hora me deu uma tristeza tão grande, eu falei, Senhor, é a tua palavra não volta atrás, olha a minha situação, agora a esposa chegando e eu voltando ao Brasil, e a tua obra como é que vai ficar, e o milagre que tu falou, Senhor, aonde está? Eu novamente fui tentar interrompê-lo, ele já não respondeu, deu sinal para mim não falar mais nada, e um ligando, outro ligando de lá, mas irmãos, em fração de segundo, o Senhor me tirou da Irlanda e nos levou, irmãos, há uns 25 anos atrás, na primeira reunião de jovens e menores, na nossa central, quando marcou a abertura da nossa central em Monte Santo de Minas, e a nossa mãezinha está aqui, irmãos, e ela fez com que nós passássemos o mês todo decorando um capítulo inteiro, para ter alguma coisa para recitar na primeira reunião de jovens e menores, na nova central da cidade. E eu lembro, irmãos, que passei o mês todo decorando 122 de salmos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Irmãos, e na hora o Senhor me trouxe de volta e criou em mim uma força para conversar, dialogar com esse Deus que nós servimos. E na hora eu comecei a conversar com ele e disse: Senhor Deus, na minha mocidade eu te servi, ainda criança, eu passei o mês inteiro decorando os salmos para ter na primeira reunião de jovens de menores. O Senhor preparou esposa, preparou família, e agora estamos aqui nesse país pela tua palavra. E a tua palavra falou que hoje ia fazer uma grande obra e criar um grande milagre. Aonde está o milagre, Senhor? Irmãos, quando eu perguntei para o Senhor, olhei para os céus e falei: aonde está o milagre? O Senhor desceu com a sua presença, me visitou, me tomou. Eu comecei a manifestar a língua dos anjos. Irmãos, naquela hora aquele comandante assustou. Eu fui até ele falando em língua, ele não entendia. Olhei para um, estava falando lá com o guincho, o outro falando na imigração. Irmãos, eu não sabia mais o que falar. Fui tentar falar com ele. Ele deu sinal para mim não falar mais nada. Quando ele deu sinal para não falar mais nada, é que eu afastei. O Senhor novamente me visitou com aquela glória e disse: meu servo, eu estou começando a minha obra agora. Eu começo a criar o meu milagre agora. Quando o Senhor falou: começo a criar a minha obra agora, irmãos, aquele comandante afastou daquele barranco atrás dele, olhou para cima, olhou para baixo e disse essas palavras: sim, Senhor. Eu olhei, não vi nada. O comandante também olhou, não viu nada. Passou alguns minutos, ele voltou pela segunda vez, olhou para cima, olhou para baixo do barranco e disse: sim, Senhor. O que estava ligando para a imigração falou: comandante, está tudo bem? Ele falou: está tudo bem, continua ligando, e o carro vai ser guinchado, esse senhor vai ser deportado, vamos, continue, vamos fazer o serviço que nós precisamos estar ainda hoje na capital. Irmãos, mas pela terceira e última vez, esse Deus que nós servimos, essa palavra que nós ouvimos, quando Deus determina, está determinado. Pela terceira e última vez, aquele comandante afastou, olhou para cima, olhou para baixo e disse essas palavras: sim, Senhor, a ordem vai ser efetuada agora. Quando ele disse a ordem vai ser efetuada agora, o que estava ligando para o guincho pegou o telefone na mão e falou: comandante, assim não dá, conta para nós o que está acontecendo. O senhor afasta, olha para cima do barranco, olha para baixo, e parece que o senhor está conversando com alguém aí. O que é que está acontecendo? E vocês não estão vendo o que é que está acontecendo? Não liga mais para o guincho, não liga mais para a imigração, porque aqui atrás de mim tem um major com mais medalha no peito do que eu, e a ordem dele é nós soltar esse Senhor, porque hoje ele precisa abraçar o milagre, hoje ele precisa ver uma grande obra. Está aqui, meu Senhor, o documento do carro, a carteira de habilitação. O Senhor pode entrar, que é ordem do major. Não liga mais, rasga esse papel, não esquece da imigração e vamos. Irmãos, eu não sabia se ia para frente ou se voltava. Aquele comandante foi na minha frente, abriu a porta do carro e disse: vamos, meu Senhor, entra no carro. É a ordem do major. Eu entrei, irmãos, bem singelo. Ele fechou a porta educadamente. Eu não sabia o que fazer, a gasolina jorrando. Eu falei: mas comandante, e a gasolina? O major falou agora para o senhor ir na frente, nós irmos se escoltando atrás, e se faltar gasolina, ele vai multiplicar. Essa noite, dei partido do carro, voltei para a rodovia federal. Quando eu entrei na rodovia, aquele furgão, aquela van atrás de mim, com o giroflex ligado, eles me escoltando, a gasolina jogando na pista. Quando nós chegamos na capital, que eu fui entrar por onde entra passageiros, pessoas normais, aquele comandante que estava dirigindo colocou a cabeça para fora e deu um grito: não, meu senhor, não abra a cancela para ele não, ele vai entrar onde entram os oficiais, abre aqui que ele vai entrar conosco. Eu entrei, a cancela foi subindo, escoltado por comandantes. Irmãos, resumindo, quando eu entrei no aeroporto, a esposa já estava do lado de fora, como a palavra falou, a deportação não teve poder sobre ela. Voltamos para o carro, a gasolina jorrando, andamos mais 80 quilômetros, a gasolina não acabou e o nome de Deus está sempre glorificado. Se o maligno segurou alguma benção tua, se o que Deus te deu estava indo embora pelo carro, hoje por este culto vai voltar. O que a palavra falou está falado, o que a palavra determinou está determinado, e ninguém vai segurar a tua benção. Graças a Deus, irmãos, por muitas obras, a hora já passou, mas resumindo, irmãos, muitas obras o Senhor fez lá, de conversão aqui também. Depois, por enfermidade da esposa, voltamos, irmãos, e ficamos por alguns anos também no ofício, fomos considerados em Hortolândia. E resumindo, irmãos, agora na virada do ano de 2014 para 2015, nós estávamos com uma viagem marcada, irmãos, para o país de Israel. Ia ficarmos alguns dias em Israel. Depois o irmão João, que é ancião em Sumaré, ele
irmãos, ele ia ficar alguns dias na Espanha, e nós havíamos marcado com os irmãos, e congregar com os irmãos na Irlanda, ia ficarmos uma semana, e surgiu uma viagem a negócios no Rio de Janeiro, irmãos, e pelo cansaço da viagem, conexão 11 horas até a Europa, depois conexão até Tel Aviv, eu falei com esse irmão, era uma viagem até material, eu falei com ele, irmão, vamos de ônibus, já faz anos que eu não ando, mas para descansar, que eu já tenho que voltar e já embarcar, dá para dar uma descansada, vamos de ônibus. Ele falou, irmão, Davi, vamos de carro, falei, vamos de ônibus. E fomos, irmãos, quem conhece ali, descendo de São Paulo para o Rio, a Dutra, tem uma serra bastante perigosa, que é a Serra das Araras. E descendo, embarcamos às 23h30 na sexta, para chegar no Rio por volta de 5h30, 6 horas da manhã. E quando estávamos descendo, irmãos, aquela serra bastante alta, bastante perigosa, um ônibus de suspensão a ar, com 45 pessoas dentro, quando o sol começou a aparecer, dar os seus primeiros brilhos, irmãos, os seus primeiros raios, naquela descida eu estava cochilando lá atrás, na última poltrona, esse irmão do meu lado, e o motorista, por infelicidade, ele também veio a cochilar, e no que ele cochilou, ele se descuidou do volante, e virou, irmãos, aquele ônibus, e desceu aquela rebanceira, o ônibus abaixo, e acordei com os gritos dos que estavam dentro do ônibus, com uma pressão muito grande, o povo gritando, nós vamos morrer. O ônibus começou, irmãos, a cambalear, eu vi a mão do Senhor, que ele descia para tomar, o Senhor colocava ele de pé, e todo mundo gritando, alguns rapazes que estavam no meio, quebrou o vidro para o lado, se retalharam todo, o Senhor foi segurando aquele ônibus de pé, uma coisa muito rápida, uma coisa que não dá nem para contar para os irmãos, mas quando chegou lá embaixo, no impacto ele foi, e naquele impacto todos nós que estávamos, os bancos se desprenderam, e nós fomos, irmãos, e eu que estava atrás, o corpo pesado, eu fui com o meu pulmão, com o coração, com o tórax, na cabeceira da poltrona da frente, e bati, foi uma pancada muito forte, e pela lei da gravidade, quando eu bati, eu voltei com a nuca, no braço de ferro, daquela poltrona que eu estava, na hora já começou a sangrar, quando eu caí, irmãos, eu já deitei naquele corredor, a porta do ônibus se enrolou toda, uma moça que estava na minha frente também dormindo, com os pés debaixo daquele descanso, na pancada ela foi, as duas pernas ficou, as tíbias teve fratura exposta, uma outra quebrou todo o maxilar, e eu que estava atrás, na hora começou a queimar todo o peito, e comecei, irmãos, a colocar sangue pela boca, eu vi que estava tendo uma hemorragia interna, a vista começou a escurecer, logo que começou a chegar os paramédicos, eu gritava demais, eles se preocuparam com a cabeça, mas eu falei, olha, estou lúcido, mas estou tendo uma hemorragia interna, está subindo sangue pela boca, faz alguma coisa, eles não conseguiram abrir a porta, quebraram o para-brisa, entraram com a maca no corredor, me tiraram e eu fui atendido na primeira cidade, que é Nova Iguaçu, cheguei até bem consciente, mas irmãos, não passou muitos minutos, eu tive uma queda de consciência, ali eu estava tendo, irmãos, um traumatismo craniano, um edema cerebral, logo me levaram para o UTI, eu já fiquei logo ali em coma, já estava desacordado, chegou a esposa, o irmão que estava do meu lado, perguntou para o médico, doutor, qual a situação dele? O médico disse, olha, ele está em coma profundo, se ele acordar do coma, ele vai ter sequelas para o resto da vida. Logo chegou a esposa, a família, e os médicos disseram, senhora, que a esposa sua, se vocês tiverem um pouco de condição, leva para o Rio de Janeiro, num hospital especializado, ele está com edema cerebral, um traumatismo craniano, o cérebro não para de inchar, e qualquer hora ele vai ter uma morte cerebral. Irmãos, na hora, eu já não respirava mais por nariz, por boca, fizeram uma traqueoscopia às pressas no pescoço, só respirava pelo pescoço, e a traqueoscopia não foi bem centralizada. Resumindo, cheguei no Rio de Janeiro sem andar, sem respirar, já em coma, a família, o pai, a mãe que aqui está, a esposa, todos chegaram por lá. Irmãos, quando chegaram, foi feita uma tomografia e mandou chamar a família. O médico voltou com o papel em branco e falou para a esposa, assina aqui, que nós vamos ter que operar ele às pressas. Ela não queria assinar. Ele disse, minha senhora, se operar ele morre, e se não operar ele vai morrer também, então vamos operar para tentar fazer alguma coisa. Irmãos, com muito custo ela operou, quando ela assinou, quando ela terminou de assinar, ele falou, só que vocês vão se preparando, a cirurgia dele nós vamos pegar isso, depois ele nos mostrou, irmão, uma broca de 8 milímetros, e vamos perfurar toda a cabeça, todo o crânio, passar por debaixo do cérebro, a broca até embaixo, colocar um eletrodo para segurar, porque se o cérebro aumentar mais um pouco, ele vai ter morte cerebral. Assim fizeram. Quando ele acabou de passar, irmãos, como ia ser a operação, ele disse a esposa e os familiares, e tem mais uma, vocês já vão se preparando, o psicológico, porque se ele vir acordar, nós fizemos a tomografia, e aonde ele bateu a queda, a cabeça, onde ele teve o traumatismo, é onde fica a nossa memória, e na pancada a memória dele foi toda esmagada. Então, se ele acordar do coma que está, e se tiver um sucesso na cirurgia, ele vai esquecer quem ele era, ele nunca mais vai lembrar com quem era casado, o nome dele, ele não vai ter mais memória, a vida vai começar da agora para frente. Irmãos, quando ele terminou de
passar isso, ele disse: tem mais uma. Ele teve uma fratura nas costelas, e uma das costelas entrou na pleura do pulmão e vazou mais de 2,5 litros de sangue. E no impacto que foi e voltou, fraturou também 2 vértebras da coluna. Uma delas, o osso subiu, encostou na medula, e da cintura para baixo ele nunca mais vai andar. Esse foi o quadro que passaram. Eu já não tinha mais voz, irmãos, pela tracas comigo, então eu já não andava, já não falava mais, e quando ele ia acordar sem a memória, já estava em coma. Ali foi feita aquela cirurgia, e por 11 dias eu fiquei no coma, a Irmandade orando, irmãozinhos e irmãos também, a família. Certo, eu vou contar para os irmãos em rápidas palavras o que é que aconteceu. Passou o primeiro dia em coma, o segundo, os médicos até falaram para a família: conversa, que pode ser que ele ouve alguma coisa, e eu não ouvia mais nada. Mas quando chegou no 5º dia, irmão, 6º dia, era uma quinta-feira, a minha esposa que aqui está, com a nossa mãezinha, irmãos, a minha esposa foi e chamou ela para descansar. Ia ser mais um dia. Ela falou: não, hoje você pode ir descansar, que hoje eu vou passar a noite orando. Enquanto Deus não falar para mim se vai ser vida ou morte, na situação do Davi, eu não levanto de oração, irmãos. E eu posso até dizer, essa nossa mãe, ela foi para a obra da piedade ainda solteira, com 17 anos, era auxiliar de jovens e já era da obra da piedade. E uma das virtudes que Deus concedeu sua serva é de orar. Passa a madrugada orando, irmãos. E nesse dia não foi diferente. Ela falou para minha esposa: pode ir. Enquanto eu não sentir o falar de Deus, eu não levanto da oração. Minha esposa levantou de madrugada, ela estava orando. Voltou a levantar pela manhã, ela estava orando. Mas quando foi umas 7h30, 8 horas, irmãos, conta ela, que ela levantou, viu que ainda a serva estava de bruços orando. E ela falou: bom, eu vou sair. Mas quando ela preparou para sair, irmãos, conta que a serva levantou já transfigurada, com seu semblante transfigurado, e falando em língua, Deus visitando ela. Irmãos, na hora ela falou para minha esposa: olha, Deus falou no meu coração agora. Hoje é quinta-feira, terça-feira, o Davi vai acordar do coma. Irmãos, quando ela falou isso, a minha esposa, ela já não come, ela já não bebe mais água, e agora não dorme. Por certo, ela está tendo alguma alucinação, não deu muito medo. Mas esse Deus, quando Ele mostra, está mostrado, irmãos. Se consagrarmos, nós vamos conhecer o Senhor um pouco mais quem Ele é. Irmãos, passou a sexta-feira, chegou no sábado. Quando chegou no sábado, irmãos, derreteu naquela cama que estava no UTI. O meu corpo foi subindo, subindo, subindo. E hoje aqui em Londrina eu posso dizer, porque está escrito na palavra, Paulo disse que ele conheceu um homem que no corpo não sei, se fora do corpo eu também não sei, mas esse homem viu coisas inefáveis que a muitos não é lícito contar. E hoje aqui, irmãos, em Londrina, nesse Jardim Pisa, também posso dizer com toda a alma que eu também conheço um homem que no corpo eu não sei, se fora do corpo eu também não sei, mas esse tal homem foi levado até, irmãos, lugares que não dá para descrever. Irmãos, eu fui ver o meu corpo subir, de repente eu já não via mais o meu corpo naquele hospital, e vi meu corpo, irmãos, nas mediações de Campinas, em Hortolândia, ali que é a nossa comum, a nossa residência, e vi meu corpo sendo velado dentro de um caixão, irmãos, na cidade de Hortolândia, e vendo aquela situação. Eu clamava muito com o Senhor, e da onde eu estava, irmãos, um lugar de paz, um lugar que não dá para descrever para os irmãos, mas de repente, um pouco bem abaixo, eu ouvia vozes que gritavam: nos tire daqui. Quando eu firmei a voz, eu vi um lugar em que a luz não acendia, o fogo não apagava, e o bicho não morria, e o povo gritava: nos tire daqui, nos tire daqui. Irmãos, de repente eu fui olhando para baixo, fui olhando, eu vi as nuvens, fui descendo, de repente eu vi meu corpo no caixão, sendo velado, a Irmandade, era um sábado à noite, e Hortolândia, sábado à noite, tem uma das igrejas em Hortolândia, que é o Santa Isabel, e o culto acabou, e o ancião daquela comum, eu ouvia, irmãos, e ouvia, como eu via tudo isso, e eu vi o ancião dizendo: olha, vamos dar uma passada, o serviço divino no funeral do irmão Davi vai ser amanhã, às 14h30, mas vamos dar uma passada lá, só para ficar um pouco, irmãos. Nisso eles passaram, eu vi os irmãos chegando. Quando ele chegou e viu a esposa que estava assim no caixão, segurou na mão, os pais que aqui estão estavam sentados, já desfalecidos. O irmão, quando viu a situação, a esposa chorava demais, ele disse assim: olha, irmãos, o serviço divino vai ser amanhã, mas olha a situação da família, vamos fazer uma oração para Deus consolar a família, porque pode ser que eles não consigam chegar amanhã. Assim ele fez uma oração em pé rápida. Foi o que eu estava vendo, passou do sábado para domingo. Quando eu fui no domingo, a Irmandade foi chegando para o serviço divino, e eu, quando vi a Irmandade chegando, eu comecei a relutar com o Senhor: Senhor, e as tuas palavras, e as tuas promessas, olha a situação da família, como vai ser, Senhor? E vendo que aquilo já estava determinado por Deus, irmãos, as irmãs foram chegando, os irmãos do ministério, irmãos da Irlanda, de outros
outros países. Quando, irmãos, estava o ponteiro cruzando das 14h20 para as 14h25, um dos diáconos nosso mais antigo lá de Hortolândia, ele levantou, bateu assim as mãos e disse: irmãos, as irmãs coloquem o véu, os irmãos se ajeitem, os irmãos do ministério cheguem à frente, porque daqui 5 minutos vai começar o serviço divino no funeral. Irmãos, eu vendo aquela situação, vi que já não tinha mais como clamar, vi que já estava tudo determinado. As irmãs colocou o véu na cabeça, os irmãos se ajeitaram, os irmãos do ministério foram chegando até aquele caixão. Irmãos, quando o ancião mais antigo nosso lá de Campinas, ele pegou a Bíblia, a pastinha, chegou até na biqueira, na cabeça do caixão, irmãos ali, e abriu a sua pastinha, pegou em nada na mão. Quando ele foi para falar, Deus seja louvado, para abrir o serviço, lá as paredes são de blocos pintados, irmãos, e entre as junções do bloco saiu um varão de branco. Ele veio andando entre as irmãs, onde ele passava, a glória de Deus foi visitando. Ele pulou do lado dos irmãos e foi vindo, e a glória de Deus foi visitando. Passou entre os irmãos do ministério, passou na frente daquele irmão ancião, chegou no caixão. Eu estava deitado com as mãos sobrepostas, pegou nas minhas 2 mãos e disse: levanta daí, porque aí não é o teu lugar e ainda não é chegado a tua hora. Glória a Jesus. Na hora, irmãos, me pegou pelas 2 mãos, saiu me puxando, arrastando. Quando nós saímos do lado de fora do cemitério, que eu voltei a ver o brilho do sol, aquele varão começou a falar: olha, eu estou aqui enviado por Deus, na tua vida vai acontecer isso. E como sinal que é Deus, por esses dias e meses eu te troco de cidade. Desapareceu. Quando ele desapareceu, eu acordei do coma na hora. Era terça-feira, como Deus havia mostrado a sua serva. Acordei, coloquei as 2 mãos na mesa, havia uma enfermeira colocando uma medicação, coloquei as 2 mãos, fiquei sentado com todo o aparelho, fios na cabeça, no peito. Aquela enfermeira, quando viu que eu fiquei sentado, acordei do coma, com os olhos bem abertos, ela saiu gritando: doutor, doutor. Irmãos, quando o doutor entrou no começo do UTI e viu que eu estava sentado com os olhos abertos, ele entrou gritando: é milagre, é milagre, é milagre. Irmão, chegou até ali o leito que eu estava, mediu a minha pressão, a minha pulsação, olhou bem com meus olhos, bateu no joelho: o senhor está bem, está bem? Eu balancei a cabeça e falei: chama a família, chama a família. Eu não sabia o que estava acontecendo, por que eu estava lá, eu só lembrava que eu estava sentado no ônibus. Passou alguns minutos, entrou a minha mãezinha, a esposa entrou com os olhos lacrimejando. Eu não sabia o porquê que ela estava chorando, mas depois eu fui saber. Acordou, e agora? Como é que vai estar a memória? Como é que vai estar da cintura para baixo? E veio andando devagar, eu não entendi o porquê que ela chorava. Ela chegou bem devagarinho, pegou nas minhas mãos, não me saudou e disse: você me conhece, irmãos, na hora, tomado por Deus, com a voz bem sussurrando, já não falava mais. Eu levantei as mãos assim para o céu e falei: oh, minha esposa, a paz de Deus. A nossa mãezinha foi me convidar. Eu olhei para ele e falei: minha mãe, vem cá, deixa eu te oscular. Quando eu escolhi ela com o ósculo santo, Deus visitou as 2 na UTI. Glória a Jesus. O doutor perguntou: e aí, como ele está, doutor? A memória dele está intacta. Mas macedou, esmagou. Se esmagou, não sei, ele está nos conhecendo. É o mesmo de antigamente. Então, graças a Deus, fiquei mais alguns dias, 10 para 11 dias naquela UTI. Fui, irmãos, levado num jato que não dava para andar na ambulância até Campinas, descendo no aeroporto de Viracopos, numa maca, sem andar, sem falar, respirava com um balão de oxigênio. Mas com 5 dias pedi para tomar banho, já não tomava mais banho, irmãos. Esse banho molhado virava para um lado, virava para o outro. Meu maior desejo era beber uma gota de água, não podia. Os lábios começaram a rachar, não alimentava. Com 5 dias eu estava andando, com mais 5 dias tamparam artificialmente aqui o orifício no pescoço, estava falando. Irmão, resumindo o que Deus fez, irmãos, com mais 5 dias, estava com uma febre que não passava, fizeram uma autotomografia, preocupado com a cabeça, esqueceram do pulmão, aquele sangue vazou, entrou entre os 2 pulmões, coagulou e virou uma gelatina. O doutor falou: olha, está todo preto aí dentro, uma gelatina de sangue, não tiraram, não drenaram quando era para drenar. Nós vamos colocar você numa cirurgia, colocar um dreno para tirar o pus que está líquido, e depois da manhã vamos fazer um corte de 27 centímetros para tirar esse sangue coagulado. O sangue, depois de meia hora na veia, de fora da veia, fora de circulação, ele morre. O sangue está morto.
nós vamos primeiro colocar essa mangueira, colocar o dreno, e depois 2 dias após vamos ter operar. Irmãos, assim fui, passada de cirurgia, passou 2 horas e meia, eu acordei aqui, estava lá, e os 2 médicos, um professor da PUC e outro da Unicamp, um falava para o outro, não pode, o outro dizia, o que eu vou falar para os meus alunos? Eu falei que isso não acontece. O outro dizia, a hora que ele acordar, o que vamos falar para ele? Eu estava acordando, eu olhei e falei, doutor, está tudo bem? O senhor acordou? Acordei, está tudo bem. Colocamos a mangueira para drenar, a secreção saiu, mas quando nós pensávamos que ia afindar por ali, dá uma olhada no teu lado esquerdo. Quando eu olhei, irmãos, um vidro bem maior do que esse, um pote de vidro, uma mangueira que entrava, ele veio do lado da cama que eu estava, da maca, levantou aquele pote e falou, olha, nós não sabemos explicar como, e nem quem fez isso, mas quando colocamos a mangueira para tirar a secreção, saiu junto com a secreção 2 litros de sangue vivo, como se estivesse na veia. Nós não sabemos quem é que deu vida para o sangue, mas o sangue saiu com vida, e nós não vamos operar o senhor mais. Doutor, eu sei quem deu vida para o sangue, foi o mesmo que deu vida para mim, e é o mesmo que vai dar vida para esta igreja hoje. Na hora me liberaram, 5 dias já estava em casa, mas 5 dias pediram para comprar uma cadeira de roda, não usei a cadeira de roda foi levada para a obra da piedade, com 10 dias já estava presidindo o santo culto, muito cansado, perdi 18 quilos, irmãos, pensava que nunca mais presidia o santo culto, não tinha força de falar em pé. Os nossos anciãos foram acompanhar nesse dia, eu falei para eles, irmãos, se eu não tiver força, os irmãos vêm e eu volto a sentar. Mas quando chegou na hora da palavra, oferecendo para os servos, ninguém tinha. Quando Deus revelou 7 de Apocalipse e começamos a ler, desceu o poder do céu, daquela hora em diante, a força voltou, a voz voltou. Estou aqui entre os irmãos pregando, falando que Deus opera, falando que a vida está na mão de Deus, e hoje estou aqui glorificando a Deus, voltando, irmãos, nesses retornos de uma clínica. Entrei, irmãos, para fazer então o retorno. Havia uma senhora da clínica, só mais essa eu vou encerrar, tentando abrir a porta de uma cadeira de roda, ela não conseguia alcançar a alavanca, então eu falei para ela, deixa que eu abro para a senhora abrir, e ajudei ela a ir, e logo perguntei, ela perguntou o que estava acontecendo, eu contei do acidente, e eu perguntei, e a senhora está aqui por quê? Ela falou, olha meu senhor, eu era uma menina feliz, até os meus 11 anos eu andava, eu brincava, eu pulava, mas no acidente de carro eu perdi as minhas pernas, e a hora que ela está falando, eu perdi minhas pernas, estava passando na rodovia, na Andrade Neves em Campinas, um carro forte, ela virou a cadeira de roda e falou, está vendo aquele carro forte? Eu falei, então, se parasse agora e descesse alguém lá e me perguntasse, o que é que a senhora quer? O dinheiro que está lá dentro ou as suas pernas de volta? Sabe, meu senhor, eu ia gritar com toda a minha voz, que eu ia querer as minhas pernas de volta, e nós estamos aqui, irmãos, andando com as nossas pernas, falando com a nossa voz, o pão de cada dia não tem faltado, a água na mesa não tem faltado, o meu maior desejo, irmãos, na UTI, não era um carro novo, não era uma casa boa, era só uma gota de água, não tem faltado água para beber, não tem faltado pão para comer, e ainda reclamamos, mas hoje por este culto, a primeira benção que a igreja vai receber é o dom de agradecer pelo que Deus fez na tua vida, pelo filho que nasceu com saúde, pela filha que está andando com as próprias pernas, pela voz que Deus te deu, pelo coração que bate aí. Glória a Jesus. Nós vamos agradecer mais e reclamar menos. Dou graças a Deus, estou liberto por completo. Eles não sabem explicar, a memória está como era, estou andando, estou falando, e o nome de Deus está sendo glorificado. Depois que voltei a andar, presidi um santo culto na nossa comum, mais 2 meses, irmãos, o que aconteceu não acontece. Houve uma necessidade na cidade vizinha, Montemor, foi orado, os irmãos chegou para Davi, nós analisamos tudo, o Senhor fez saber. A partir de hoje, o irmão foi confirmado para mudar do ofício ministerial para Montemor. Na hora eu lembrei do varão, como sinal de Deus, por esses dias eu te mudo de cidade. Eu estou aqui glorificando a Deus e dizendo, o Senhor era, o Senhor é, e na vida dos que andarem na doutrina, o Senhor sempre vai ser Deus. De Montemor, por onde passamos, amanhã vamos congregar em Cascavel, na quarta em Foz do Iguaçu, na quinta Argentina, e de Montemor, por onde passamos, trago e levo a saudação com a santa paz de Deus. Seja encerrada essa liberdade, Deus seja louvado, irmãos. A paz de Deus, Irmandade. Se você gostou deste vídeo, faça ele chegar a mais pessoas, curta e compartilhe. E caso ainda não siga nosso canal, clique no sininho e escolha a opção Todas para receber o aviso de novos vídeos.
Deus abençoe a todos.